Bom dia, meu nome é Luísa Guzmão, eu trabalho na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, lá em Brasília. E vim a convite da Suzana, que eu agradeço o convite, para participar dessa com vocês sobre o esporte, sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo em nossa agência. Agora a nossa agência sofreu uma reestruturação e nós temos agora uma superintendência que está com a proposta de trabalhar estudos na área portuária. Então nós também estamos com a proposta aqui de conhecer o que está acontecendo para levar para Brasília, para ver como é que a gente pode trabalhar essa questão junto com as universidades. Tá? Então eu sou da Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade e na nossa superintendência tem uma gerência específica, que não é minha, para tratar desses estudos. E eu vim apresentar aqui hoje o cenário portuário com relação ao desempenho ambiental. Bom, vamos começar aqui falando que a nossa costa é uma costa de 8.500 quilômetros. Nós temos 130 terminais de uso privado, vários ainda estão a acontecer, então esse número vai aumentar bastante, e temos 4 estações de transbordo de carga. Esse é o mapa, viu, com os portos públicos. Nós temos 32 portos públicos e estamos fazendo um trabalho em 30 deles. Aqui são os ambientes dos portos marítimos. Então, isso aqui a gente colocou para mostrar a diversidade de ambientes que nós temos nos nossos portos, né? Nós temos linhas de costa, baía, estuário, delta, lagoas, enseadas e portos offshore. Então, a ação das atividades nos portos é muito complicada, tendo em vista também essa quantidade de diferentes ambientes. Aqui é um quadro antigo de operação portuária, um desenho bem antigo, mas que mostra a quantidade de operações que acontecem aqui, e você trabalhar de modo sustentável tantas operações é uma tarefa bem complicada. E então nós estamos tentando conhecer, trazer a público e discutir bastante a questão da gestão ambiental e da segurança do trabalho nos portos e nas demais instalações portuárias. Então, para isso a gente fez, a primeira coisa que a gente fez foi o que a gente chama de SIGA, Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, que é como se é um questionário que tem vários itens que eu vou mostrar mais à frente um pouco. Além dele tem o GISES, que é um sistema de informação, que é um cadastro sobre questões de resíduos de navio. E o Índice de Desempenho Ambiental, que é o trabalho mais novo que a gente vem desenvolvendo. Esse SIGA, então, nós temos aqui o SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Ambiental. E tem como objetivo conhecer os instrumentos de gestão, os que estão previstos na legislação, se eles estão sendo implantados ou não. Qual a dificuldade da implantação desses instrumentos de gestão? E qual é a nossa ideia principal nesse trabalho é tipo assim, nós temos uma legislação e ela define vários instrumentos e procedimentos. Como os portos estão trabalhando com isso? Quais são as dificuldades? Porque em cima dessas dificuldades faz o nosso trabalho. Então a gente vai trabalhar outros órgãos reguladores e tentar colocar que a regulação cubra as lacunas que a gente identifica, para que a autoridade portuária possa melhorar o seu desempenho. Então, seria exatamente isso, delinear os caminhos para avançar na gestão. Então, esse trabalho a gente faz essa coleta de informações, a gente faz o tratamento da informação e depois a gente faz conclusões sobre o que a gente viu. Essas conclusões estão no nosso... Tem aqui o caminho. E a última avaliação que está no site é de 2010 ainda, mas tem muitos detalhes, é um trabalho bem detalhado, e o que a gente viu, nossas impressões, o que
que a gente acha que a autoridade pode melhorar, bastante detalhado. E isso vai variando muito de um porto para o outro. Agora eu vou entrar no GIS, que é uma delegação da Marinha para a gente fazer um cadastro. Então, a gente coloca no site da IMO todas as informações sobre resíduos. Então, quando um navio vem para o Brasil e quer saber se há prestação de serviço para determinado tipo de resíduos, ele entra nesse sistema. Então, somos nós que fazemos essa inserção de informações, e a autoridade portuária tem como obrigação fazer todo um acompanhamento desses prestadores de serviço, que é objeto de uma resolução nossa. Então, esse serviço está bem detalhado, está bem acompanhado. E agora sobre o IDA, que é nosso último trabalho que está em andamento no momento. Que ele foi um índice que a gente pegou as principais informações daquele primeiro sistema de integração de gestão ambiental, SIGA, e a gente pegou os detalhes que seriam comuns a todos os portos. As informações que a gente julgou mais importantes e que poderiam ser comparados entre os portos. Com essa quantidade enorme de ambientes e de tipos de porto, tipos de movimentação, a gente conseguiu, junto com o CEPTRU, lá da UNB, fazer esse trabalho, que é uma hierarquização, na verdade. Então, a gente fez uma pontuação e fizemos esse trabalho. Qual é o objetivo? A gente ter certeza que a autoridade portuária está desenvolvendo um trabalho, a gente acompanhar esse desempenho e fazer uma competição saudável entre as autoridades portuárias para que elas melhorem. Inclusive, esse índice está sendo utilizado na Casa Civil para fazer a avaliação do gestor ambiental. É um dos itens que está sendo utilizado. Então, tudo que está sendo colocado nesse índice está baseado em lei. Uma pequena parte está em boas práticas internacionais, como a questão do uso de energia, que a gente até está tendo novidades. Alguns portos já começaram a dizer que estão fazendo pesquisas e trabalhos para implantar a utilização de outros tipos de energia. E funciona, esse índice, como uma comparação entre os processos de gestão. Então, hoje a gente já vê um porto conversando com o outro para entender como ele conseguiu um resultado melhor num item que ele não conseguiu, quais foram as coisas que não deram certo. Então, a gente está tendo uma resposta bem interessante. Agora eu vou entrar um pouquinho alguns itens que a gente está utilizando, que foi o resultado dessa avaliação de maio e de junho. A gente tem aqui resíduos sólidos. Então, a gente verifica na autoridade portuária se ela está acompanhando a destinação do resíduo que ela está coletando, se está sendo feita reciclagem, se há coleta seletiva. Então, é uma coisa que está dando um resultado muito interessante. A gente pode ver que já houve uma diferença bastante considerável de um ano para o outro. A outra ação é de retirada de resíduos, que também a gente está atuando bastante, que é a questão do GIS. Então, essas informações aqui, elas são utilizadas para definir a atuação da fiscalização, a atuação da regulação. É uma ferramenta. Quantificação dos técnicos é outra coisa que a gente vê uma diferença bastante grande depois que a gente começou a trabalhar junto com a autoridade, porque a gente vê o tamanho do porto, vê qual é a área de atuação e mais ou menos sabe a quantidade de técnicos necessários e a capacitação, a quantidade de capacitação. E a gente vê que isso ainda tem que melhorar bastante. Prevenção de risco é a questão da saúde e segurança do trabalhador, com programas de prevenção de risco ambiental, para combate a emergências e coisas desse tipo, se estão implantadas, como estão implantadas, estão funcionando. A questão de cargas perigosas também, o trânsito de carga, como é que está dentro do porto.
A gente tem, o nosso índice, ele tem 4 categorias. A gente usa a categoria socioeconômica, a categoria operacional, e dentro dessas categorias, mais várias categorias específicas, então é uma quantidade de informações bem grande. Aqui eu estou sendo assim bem rapidinho, mas tem muitos detalhes que baseados na lei e nessas conformidades definidas. O papel da autoridade portuária é um dos pontos que a gente mais tem atuado, que é fazer com que a autoridade portuária realmente domine o seu ambiente, que ela conheça os seus arrendatários, que ela acompanhe as licenças ambientais dos seus arrendatários, como eles estão tratando seus resíduos, dos monitoramentos que são feitos, das certificações, educação ambiental. É uma questão assim, é um tanto administrativa, mas muito importante, porque a gente acha que ela realmente tem que conhecer melhor o seu ambiente, não só a sua área de atuação menor, né? Sim, toda a área do porto organizado. Então, resultados observados. A gente observou que houve um aumento maior do atendimento às conformidades, que os índices aumentaram, né? Um ganho em termos de índice, uma melhor compreensão por parte dos administradores, porque a partir do momento que a gente começou a trabalhar esse índice, a gente percebeu que os gestores ambientais e de segurança passaram a ter uma ligação muito mais próxima com o administrador, com o diretor-presidente, porque antes eles tinham uma certa distância. E como a partir do momento que isso também passou a fazer parte de uma avaliação do próprio gestor, o interesse foi maior, percebeu uma mudança de atitude, o que foi um ganho ambiental bastante interessante. Então, esse índice, apesar de muitos acharem que de repente poderia ser um transtorno, dizer que o meu porto é pior do que o outro, muito pelo contrário, houve uma aceitação muito boa e um empenho de estar sempre melhorando, de estar sempre indo atrás. A gente vê que quando o gestor faz o seu questionário, marca ele faz a sua marcação e a gente depois vai avaliar e vai conversar. E vê que eles se avaliam para menos muitas vezes, né? E a gente fala assim, puxa, mas avaliou para menos? Aí a gente vai conversar e então assim, a gente vê que a cultura está mudando. Não tem aquela cultura de eu querer mostrar que eu estou muito bem porque eu não vou dizer que eu estou mal. Não. A pessoa faz realmente uma avaliação crítica e isso deixa a gente muito contente. Que a gente vê que estão levando a sério, que é uma coisa bem pensada, bem trabalhada. E nossas principais demandas é que nós temos ainda instalações que não estão licenciadas, apesar de muitos já terem em andamento todos os programas exigidos, mas não tem o documento em si, mas a gente vê o esforço disso ser resolvido. Ampliar as agendas local e institucional, que é um trabalho que a gente acha muito interessante. Inclusive nós temos na nossa página uma cartilha que trata dessas duas agendas, que fala o seguinte, que a gente tem que ter bem planejada a atuação dessa gerência de meio ambiente. Qual é a atuação dela com a comunidade, como é que ela está tratando as suas questões. Porque muda, a gente sabe que muda governo, muda diretor e os assuntos acabam morrendo. Então a gente trabalha no sentido de que tem que ter um planejamento, e essa agenda não é mais do que um planejamento da atuação daquela autoridade portuária. Quais são os seus problemas, quem é que está envolvido com aquele problema, qual é o caminho, qual é a meta, qual é o cronograma, e isso a gente ainda está nos primeiros passos, mas a gente tem muita expectativa de que isso realmente se concretize. E outra coisa, implantar comunicação institucional das ações ambientais. Isso a gente acha que é muito importante. O porto público gasta um dinheiro público para fazer um estudo. E esse estudo tem que ser público. Então é uma coisa que a gente ainda também está batalhando e achando que isso assim, é importantíssimo. Principalmente para a academia, para os estudantes, para os outros portos, porque tudo que é estudado, tudo que é trabalhado, tem que ser divulgado. Então a gente trabalha no sentido de que as companhias têm que colocar no seu site
um campo específico. Alguns já têm algumas coisas bem interessantes. Então, para falar de como é que trata o seu resíduo, quais são suas normas, quais são as pesquisas, todos os tipos, fez o EIA-RIMA, vai para o site, RIMA, tudo. Mas isso ainda é um trabalho que está em andamento, mas que a gente reputa ser muito importante. Finalizar os planos de resíduos sólidos. Os planos existem, mas nem todos estão plenamente implantados. Muitos por dificuldades de não ter uma destinação adequada, mas a gente já viu uma mudança de cultura muito grande. A gente já percebeu que melhorou bastante, ainda mais com a edição da lei, o que veio só aprimorar o nosso trabalho. A questão econômica e financeira da organização portuária. Muitas não tinham no seu orçamento um valor específico para tratar de questões ambientais. Eles falavam assim, não, quando eu preciso de dinheiro, eles me resolvem. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que o gestor tenha um recurso à sua disposição, que ele possa planejar a sua atividade e que ele tenha autonomia. E essa é outra meta nossa. Bom, eu tentei ser breve, espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.